Olá pessoal, eu sou Yasmin do time de capacitação e conteúdo do NR. Estamos muito felizes em iniciar mais uma aula, dessa vez com um tema sobre como imprimir e digitalizar matrículas imobiliárias. Hoje nós falaremos então sobre o que é uma matrícula imobiliária, como imprimir uma matrícula com e sem utilização de sistema operacional, como digitalizar uma matrícula também com e sem utilização do sistema informatizado, e sobre a atualização das imagens da matrícula depois da prática de atos e o seu envio para o NR. Para te ajudar, caso você queira consultar esses tópicos individualmente, nós deixamos aqui na descrição do vídeo um índice com o momento no qual cada informação se encontra. Qualquer dúvida que você tiver sobre essa aula, nos escreva no endereço educa@unr.org.br, que nós estamos disponíveis para te ajudar. Vamos lá! A matrícula é o documento no qual se individualiza e se identifica um imóvel. É nela onde são lançados os atos de registro e as averbações em ordem cronológica de todos os fatos ocorridos ao longo da existência daquele imóvel, sendo que cada imóvel possui um número de matrícula que é aberto quando ocorre o primeiro registro. Entre os atos jurídicos que podem ser registrados na matrícula do imóvel estão as informações de compra e venda, doação, permuta, usufruto, hipoteca e etc. Já em relação à averbação, é averbado tudo que altere ou afete o registro, como a mudança de nome ou estado civil do proprietário, o cancelamento da hipoteca, a edificação, a demolição e etc. Essa é uma definição importante de ser feita antes de falarmos sobre a impressão e a digitalização desse tipo de material. E agora que você já sabe sobre isso, nós vamos falar sobre a impressão de matrículas com utilização de sistema operacional. Todas as matrículas imobiliárias devem obrigatoriamente ser impressas, seja no momento da sua abertura no registro imobiliário ou reimpressas na prática de qualquer ato em matrículas já existentes. É importante ressaltar que, conforme nós já mencionamos no vídeo sobre como transformar matrículas em fichas soltas, foi estabelecida pelo provimento 143 de 2023 do CNJ e revogada pelo provimento 149 de 2024 também do CNJ, a regulamentação do transporte de todas as matrículas escrituradas de forma manuscrita em livros encadernados e todas as matrículas escrituradas mecanicamente em livros desdobrados para o sistema de fichas soltas. Dessa forma, a impressão e a digitalização sobre as quais nós falaremos nesse vídeo se referem à impressão de matrículas imobiliárias em fichas soltas, ok? A impressão com o uso de sistema operacional deve ser dividida em 4 partes. A primeira é a verificação das configurações de impressão do sistema, a segunda é a verificação das matrículas, a terceira se refere à geração do documento e a quarta é sobre a impressão de fato. Na etapa de verificação das configurações de impressão do sistema, é necessário conferir as configurações nos parâmetros do sistema e se eles se encontram adequados às fichas que serão impressas, observando detalhes como cabeçalho, margem, entre outros. Assim, você deve observar sempre se a impressão está sendo realizada em ficha específica, conforme o modelo exigido pelo provimento 149 de 2023 do CNJ, se as margens estão padronizadas, de acordo com as medidas estabelecidas, se há o espaço para numeração das fichas, se há a inserção do Código Nacional de Matrícula, o CNM, à direita no alto da face do anverso e do verso de cada ficha solta, e depois de realizar as verificações mencionadas e de praticar todos os atos necessários na matrícula imobiliária, realizando a inserção deles dentro do sistema, é hora de realizar a verificação das matrículas. Para isso, primeiro você acessa o sistema do cartório, em seguida acessa o campo Matrícula, depois verifique se todos os atos foram lançados e se a matrícula já se encontra apta para impressão. E, por último, consulte o PGV-CNM para verificar a versão mais atual da matrícula e confirmar que ela está sincronizada com o sistema. Depois de concluir a verificação da matrícula, nós chegamos no momento de gerar o documento, que deve ser feito da seguinte forma. No sistema adotado pela sua serventia, digite o número da matrícula que você deseja imprimir. Automaticamente vai aparecer na tela a matrícula e os registros que serão impressos. Escolha o modelo de impressão e visualize-o. Feita a visualização e a confirmação dos atos que foram praticados, pegue a ficha da matrícula, coloque na impressora e clique na opção Impressão de Matrícula e revise o resultado. Nessa revisão, confirme que todos os campos estão preenchidos e impressos corretamente. Verifique também a qualidade da impressão, observando se há presença de falhas na tinta ou cortes no texto, por exemplo. Falamos sobre a impressão de matrículas imobiliárias, incluindo todos os atos praticados nela.
Mas e quando já possuímos essa ficha impressa na serventia e precisamos proceder com a continuidade ou sequência nessa impressão? Para isso, temos 3 etapas. Primeiro, a verificação da continuidade para a impressão. Segundo, a geração do documento. E terceiro, a impressão de fato. Sobre a verificação da continuidade para a impressão, basta desarquivar a ficha ou matrícula já impressa, realizar a verificação do ato praticado no sistema e verificar se o último ato impresso na ficha desarquivada está em conformidade com o próximo ato a ser impresso. A partir daí, vamos para a geração do documento. No sistema informatizado da sua serventia, digite o número da matrícula que você deseja imprimir e automaticamente vai aparecer na tela a matrícula e os registros que estão aptos a serem impressos. É importante, nesse tipo de situação, verificar nesse momento qual ato realmente deverá ser impresso e então selecioná-lo. Feito isso, escolha o modelo de impressão e visualize-o. E feita a visualização e a confirmação dos atos a serem impressos, clique em Impressão. Depois, clique em Sim para imprimir apenas os atos selecionados. E, por último, com a matrícula em mãos, pegue a ficha existente, coloque-a na impressora e clique na opção Impressão de matrícula. Um ponto de atenção. Em alguns casos, deve ser preenchida manualmente a posição em que a impressão do novo registro ou averbação será realizada. Nesse caso, então, essa posição deve ser medida com a régua de acordo com a configuração do sistema, descontando o registro ou averbação que já se encontram impressos na ficha para dar o espaçamento para a nova impressão, ok? Para a impressão de fato, conecte-se à impressora do cartório, verifique se a ficha está carregada na bandeja de papel, envie o comando de impressão e revise o resultado. Ao efetuar a impressão, o sistema marcará a continuidade automaticamente no momento em que o usuário clicar no Sim, indicando que a matrícula foi impressa corretamente. Essas são as ações para impressão de matrículas nos casos em que a serventia faz uso de um sistema operacional. Mas a gente sabe que ainda existem cartórios no âmbito nacional que não possuem sistemas informatizados. Nesse caso, como proceder então? É disso que nós vamos falar agora. Nos cartórios que não utilizam um sistema operacional, algumas etapas da impressão de matrícula são semelhantes ao passo a passo dos cartórios que contam com essa tecnologia. Assim, na etapa de verificação das configurações de impressão, as ações são as mesmas de quando a serventia utiliza um sistema informatizado, apenas com a diferença de que deve ser observado se a impressão está seguindo o dimensionamento padrão. Para a verificação das matrículas, os atos que serão praticados nas serventias que não possuem os sistemas informatizados devem ser realizados em software de texto, como o Word. Sendo assim, depois de praticar todos os atos necessários na matrícula imobiliária, faça o seguinte procedimento. Abra o software no qual os atos foram digitados, verifique se todos os atos foram lançados e se a matrícula digitada já se encontra apta para impressão e consulte o PGV-CNM para verificar a versão mais atual da matrícula e confirmar que ela está sincronizada com o sistema. Já no momento da impressão, basta conectar essa impressora do cartório, verificar se a ficha está carregada na bandeja de papel, acessar as configurações de impressão e fazer todos os ajustes necessários em relação ao tamanho e tipo de papel da ficha. Por último, é só enviar o comando de impressão e revisar o resultado, confirmando que todos os campos estão preenchidos e impressos corretamente e conferindo a qualidade da impressão. Agora que você já sabe como imprimir matrículas imobiliárias, é importante a gente falar sobre a digitalização desse tipo de documento. Com a obrigatoriedade do envio das imagens para o Banco de Dados do Operador Nacional do Registro Eletrônico de Imóveis, ONR, todas as matrículas imobiliárias devem ser digitalizadas e integradas ao banco de dados interno da serventia. Isso garante a disponibilidade e a sincronização dos registros em conformidade com as normas vigentes. Essa digitalização deve ser feita com qualidade e atualizada sempre que houver novos atos registrados. Vamos falar sobre esse assunto agora. Para serventias que contam com um sistema informatizado, nós temos 4 etapas para essa tarefa. A primeira, preparar o documento, depois configurar o scanner, depois digitalizar o documento, em seguida revisar e salvar o arquivo dentro do sistema. Para preparar o documento, verifique o estado do documento que foi impresso e certifique-se de que a ficha está limpa, sem rasuras, manchas ou amassados. Em seguida, remova os elementos físicos, caso o documento esteja grampeado ou com clipes, retirando-os com cuidado para evitar rasgos. E, por fim, organize as fichas, colocando-as sempre em ordem correta. Para configurar o scanner, ligue o equipamento, certifique-se de que ele está conectado ao computador e funcionando corretamente, abra o software de digitalização do sistema informatizado e defina as configurações básicas, como resolução, formato do arquivo, em PDF,
modo de cor e tamanho da página, de acordo com o tamanho da ficha. Agora é a hora de digitalizar o documento. Posicione o documento no scanner, inicie a digitalização e repita o processo para todas as fichas, incluindo sempre a frente e o verso do documento. Verifique se o número da matrícula vinculado está correto no sistema e na ficha impressa. E, por fim, clique em salvar. Como comentamos, esse é o passo a passo para serventias que contam com um sistema informatizado. Mas e nos casos em que não há um sistema disponível? Nesses casos, as etapas de preparação do documento, configuração do scanner e digitalização do documento são feitas da mesma forma. A diferença está na última etapa, quando vamos revisar e salvar o arquivo. Dessa forma, confira se todas as páginas do arquivo digitalizado estão legíveis, sem cortes ou falhas. Depois, verifique se nenhuma página está de cabeça para baixo ou em ordem errada. E, na sequência, nomeie o arquivo. Para isso, use um padrão claro e direto em relação à matrícula, como matrícula _ 123456.pdf, por exemplo. Em seguida, salve o arquivo em uma pasta segura. Esse armazenamento deve ser feito em uma pasta específica e organizada no banco de dados da serventia, porque independentemente de se ter um sistema informatizado, essas imagens devem ser enviadas para o ONR. Falamos agora há pouco sobre o envio das imagens digitalizadas na matrícula para o ONR, certo? Vamos entrar no detalhe sobre esse tópico, que é o nosso próximo assunto. O cartório de registro de imóveis deve disponibilizar imagens das matrículas para o ONR, preferencialmente via web service. Entretanto, caso o cartório não disponha de infraestrutura para conexão via web service entre o arquivo digital e a serventia, ele pode usar a infraestrutura do ONR para criar o seu servidor de backup do livro 2. Possibilitando acesso à imagem da matrícula. Além do envio de carga de imagens das matrículas imobiliárias abertas na serventia para sua correta disponibilização, todas as vezes que um ato for praticado na matrícula imobiliária, seja ele de registro ou averbação, a sua atualização, ou seja, impressão, mais digitalização, mais disponibilização da carga para o ONR, deve obrigatoriamente ser realizada. Esses procedimentos são extremamente importantes, pois as funcionalidades oferecidas pela plataforma do ONR disponibilizam de imediato o acesso às imagens das matrículas imobiliárias. Atualmente, a visualização de matrículas está disponível para acesso tanto por usuários comuns como para usuários conveniados do ONR, por meio do site do RI Digital, no endereço www.rdigital.org.br, acessando o módulo Matrícula Online. Também é disponibilizado aos cartórios por meio do ofício eletrônico no endereço www.oficioeletronico.com.br o módulo Serviços Matrícula Online, que permite a visualização das matrículas pelos cartórios sem a necessidade de gerar pedido e lançamento de custos, para fins de homologação em produção. O sistema pode realizar a captura de imagens de duas maneiras diferentes: via acesso interno, por meio do armazenamento das imagens nos servidores do ONR, que deve, portanto, estar atualizado frequentemente pelos cartórios que optarem por esse método, ou então via acesso externo, por meio do armazenamento das imagens em servidores externos, disponibilizados pelos cartórios. Nesses casos, a comunicação entre o ONR e o servidor do cartório é feita por meio de web services desenvolvidos pelos próprios cartórios, dentro dos padrões estabelecidos pelo ONR. É importante lembrar novamente o quanto essas atualizações são importantes, pois caso as atualizações não sejam realizadas depois da prática dos atos, as visualizações oferecidas perderão a sua credibilidade e segurança, podendo gerar responsabilidades para os oficiais, considerando que isso estaria ferindo os princípios que norteiam a atividade. E chega ao fim a nossa aula sobre como imprimir e digitalizar matrículas imobiliárias. Caso você tenha qualquer dúvida, nos escreva para o endereço educa@onr.org.br que nós estamos prontos para te ajudar. Até a próxima!